E passo a palavra ao senhor Rudinei Marques, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controles, UNACOM. A experiência que tive nos últimos 10 anos exercendo o papel de auditor da CGU, e nesse período participei de várias operações especiais, eu teria apenas uma, para vocês terem uma ideia da gravidade que é essa questão. Operação solidária realizada no município próximo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em que foram 8 anos de corrupção sistêmica em todas as áreas do governo. Educação, saúde, roubavam dinheiro da merenda escolar, né? Infraestrutura, então a corrupção disseminada. Aí pergunto a vocês, onde estava o titular do controle interno? Era subserviente, muitas vezes estava ajudando, né? Muitos casos ele ajuda o prefeito a encobrir esses atos danosos ao recurso público. O sindicato vê com muitos bons olhos a proposta da emenda constitucional 54, mas com algumas ressalvas, algumas questões que nós consideramos interessante rever e aprimorar no texto. A gente tem que recuperar as lições de filosofia política, especialmente na filosofia do direito, de Hegel, e dizer que um Estado forte, é claro, todos sabem, ele não pode prescindir de instituições fortes. E as instituições fortes são aquelas que resistem até a maus governos. E nesse sentido, as instituições, né, feitas aí a função do controle, elas vêm sofrendo um aprimoramento nos últimos 10 anos, é visível, assim, é visível. Nunca na história desse país se discutiu tanto a questão do controle interno como nos últimos 10 anos. E nesse sentido, a Controladoria Geral da União acredito que seja um exemplo assim do quanto se pode avançar nessa questão, porque nós conseguimos fugir daquela visão tradicional de controle por meio de fiscalizações e auditorias, que, é claro, são fundamentais, né, são o dia a dia do auditor, mas houve inovações que contam hoje com reconhecimento, inclusive não só reconhecimento, mas premiações internacionais, como é o caso do Portal da Transparência, como é o caso do Observatório da Despesa Pública, como é o caso das várias ações de fortalecimento da gestão pública que a Controladoria Geral da União ela incentiva e propicia. E agora, por último, a lei de acesso, que houve na CGU a implementação. Então são várias iniciativas que transcendem muito aquela visão tradicional de controle em termos de fiscalização e de auditoria. E nós, é claro, precisamos avançar. Precisamos avançar muito. Todas essas iniciativas, elas são válidas, são importantes, têm trazido um ganho visível para o país em termos de prevenção e de combate à corrupção, mas o caminho que nós temos que avançar ainda nessa seara é gigantesco, porque, como consta lá na Convenção da ONU para combate à corrupção, a corrupção é um fenômeno transnacional, é transversal, não tem partido, não tem Estado, né? Não tem instituição que seja imune, porque é um fenômeno humano. É um fenômeno humano que nós vamos combater, é claro, por meio da cultura, por meio da formação, por meio de do estímulo à ética, né, à moralidade pública, mas não vamos nos iludir, a corrupção ela é milenar, nós precisamos ter instrumentos de combate eficientes. Sem isso, nós vamos estar aqui nos debatendo sobre esse tema daqui a 1000 anos e não vamos ter develado essa chave que assola todos os países e todos os quadrantes. É claro que
não vim aqui também só para elogiar a CGU, né? Especialmente na função de dirigente sindical, tem várias críticas, né? Críticas quanto à exiguidade dos prazos de auditoria. Fazer uma auditoria de 40 horas é uma coisa, né, impensável. Se avaliar uma prefeitura, né, uma universidade, um hospital público em 40 horas é praticamente impossível. E nós estamos fazendo isso, uma sobrecarga tremenda de pessoal. Nos últimos 3 anos nós tivemos, desde o último concurso, os últimos 4 anos na verdade, o último concurso foi em 2008, nós tivemos um afastamento de quase 600 servidores e hoje está muito difícil trabalhar no controle. Então temos também problemas em relação a sistemas de informação, sistemas corporativos são muito ruins, e aí fica a crítica ao governo federal em relação ao baixo investimento nessa área. Ainda se investe muito pouco em controle no Brasil, e essa é uma situação que nós precisamos reverter e cabe a essa casa cobrar para que isso efetivamente aconteça. Também temos vivenciado, por incrível que pareça, nos últimos anos, uma restrição à autonomia do auditor. O doutor Ribeiro sabe, como membro do Conselho Federal de Administração, que não se faz uma auditoria sem autonomia. E nós estamos observando, ano a ano, uma perda de autonomia dos auditores do controle interno federal. Isso é inaceitável e essa cobrança, né, espero que essa cobrança pública ela chegue até o ministro Jorge Reich para nós conseguirmos reverter esse quadro. Em relação, né, ao aspecto até político dessa discussão, eu comentava anteriormente que nos últimos 10 anos nós temos falado muito sobre controle. Tivemos agora no mês de maio a realização da primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, que apesar de ter sido muito pouco divulgado pela mídia, talvez seja um assunto que não chama atenção, chama mais atenção a corrupção do que a prevenção e o combate à corrupção. Mas nós tivemos a primeira Consocial, que foi um sucesso, eu acredito que foi um sucesso absoluto. Assim. Não conheço iniciativa de tamanha magnitude que tenha sido realizado até do ponto de vista internacional. Foram mais de 2.500 conferências municipais, quase 30 conferências estaduais. Nós tivemos só aqui em Brasília, no mês de maio, eleitos pela sociedade civil 1.200 delegados de todo o país, de todas as regiões, pessoas que se dispuseram, né, aceitaram o desafio de discutir transparência e controle, prevenção e combate à corrupção, participaram das etapas municipais, estaduais, chegaram à etapa nacional, vieram defender cerca de 3.500 propostas e saíram da base, né, com uma discussão escalonada no âmbito municipal, algumas propostas passaram para a discussão estadual e algumas outras chegaram até a etapa nacional para constituir agora já, né, formado o Plano Nacional de Transparência e Controle. Uma dessas propostas, que aliás foi a terceira proposta mais votada no país, ela trata exatamente desse tema, né, o que mostra que a bancada do PPS, o deputado Bueno, eles tiveram a capacidade de antevisão, fizeram a leitura daquilo que a sociedade espera em termos de controle, e essa terceira proposta mais votada de toda a conferência, teve 511 votos, ela fala exatamente sobre isso. O estabelecimento de mandato dos chefes das controladorias não coincidentes com o mandato dos chefes de poder. Então é basicamente isso que a emenda propõe.
Ela mostra, isso para mim assim, é uma demonstração cabal, assim, definitiva, de que existe um afinamento total entre a emenda 54 e o anseio da sociedade. Faríamos algumas considerações sobre, especialmente, dois dos artigos da emenda, dois dos parágrafos. No parágrafo 3º, que ele diz: os titulares dos órgãos de controle interno dos poderes da União, Estados e municípios são nomeados dentre os integrantes do quadro efetivo de cada poder e instituição no âmbito federal, estadual e municipal, com mandato de 3 anos. Em primeiro lugar, teremos uma ressalva em relação à recondução desse titular de controle, né? Acreditamos que 3 anos sejam pouco e 5 anos serão muito, e sugeriríamos 4 anos sem recondução. Acreditamos que em 4 anos o titular do controle interno tem um tempo excelente para fazer um bom trabalho. Se não fizer em 4 anos, não adianta para ele 5, 6. Então, 4 anos estariam de bom tamanho sem recondução. Agora, quanto à questão de ser um servidor integrante do quadro efetivo de cada poder, acreditamos que a redação não está muito clara, né? No nosso caso, por exemplo, do controle interno federal, isso aqui, pela leitura que se faz, né, literal, assim, o texto possibilitaria que alguém de qualquer outro órgão, mesmo sem experiência nas funções de controle, pudesse então ser alçado ao cargo de titular do controle interno federal. Me parece que não é, né, a melhor solução. Além disso, precisaríamos considerar que muitos municípios não têm efetivamente um quadro de servidores ligados ao controle interno, muito menos alguém que tenha a condição assim, de assumir a titularidade da função. Então, sugeriríamos uma palavrinha assim para tentar equacionar esse problema, que seria a palavra preferencialmente. Né? Então, preferencialmente dentro dos integrantes do quadro efetivo de cada poder, porque eventualmente o poder não tem alguém para ser alçado à posição de titular do controle, então precisaria recorrer a uma indicação externa. Em relação ao parágrafo 4, aqueles que forem investidos no cargo de controlador geral e controlador interno de poderes e de instituições públicas serão elegíveis por 5 anos após o exercício da referida função. A gente acha que é uma penalização demasiada para quem for exercer esse cargo de titular do controle interno, mas aceitável, assim, com alguma ressalva. E por fim, colocamos aqui a alusão à questão de uma lei orgânica para o controle interno de todos os entes estatais, porque efetivamente nós não temos isso hoje. Temos propostas tramitando nesta casa que dizem respeito à lei orgânica dos controles internos. Foi também uma das propostas mais votadas da Consocial, porque no âmbito federal, que a gente conhece mais a questão, a gente sabe que já passou muito da hora de nós termos uma lei orgânica da CGU que consolide a legislação esparsa e dê mais sustentação, dê mais fundamentação para o exercício das funções de controle interno. Eu gostaria mais uma vez então de louvar a iniciativa, trazer o apoio aqui do Sindicato Nacional dos Servidores da Controladoria Geral da União e da Secretaria do Tesouro Nacional, e dizer que nós vamos trabalhar sim com todas as nossas forças para a aprovação dessa proposta. Muito obrigado. A exposição de Vossa Excelência será importante para essa casa. Obrigado a todos pela atenção. Agradeço a todos pela presença.